Olá, amigos. É sempre um prazer podermos estar reunidos na Fraternidade Francisco de Assis. E hoje, para nossa alegria, está mais uma vez conosco o nosso companheiro Milton Filipelli, grande trabalhador e divulgador da doutrina espírita, que vai nos trazer a palestra Mediunidade e Obsessão. Milton, fique à vontade. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Quero agradecer, primeiramente, o convite sempre muito gentil da direção da casa para, através desta reunião, proporcionar um estudo de assuntos que a doutrina espírita apresenta. Como sempre faço, desejo a todos paz e saúde, porque entendemos é de paz e de saúde o que nós mais precisamos. E precisamos de paz e de saúde para realizarmos todas as experiências que nós escolhemos para esta encarnação e extrair dessas experiências novos conhecimentos para a nossa evolução. Eu peço licença para repetir uma frase que eu tenho dito quando aqui entro para fazer palestras. Evoluir, segundo o Espiritismo, significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Posso repetir mais uma vez? Posso. Evoluir, segundo a doutrina dos Espíritos, significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. O conhecimento divide-se em duas áreas: o conhecimento intelectual e o conhecimento moral. O conhecimento intelectual ele é resultado de todas as experiências, pensamentos, reflexões que o espírito realiza durante toda a sua trajetória evolutiva. O acúmulo, o armazenamento dessas experiências, pensamentos e reflexões proporcionam o aumento, proporcionam a evolução do espírito. E o conhecimento moral é resultado das regras de relacionamento que o espírito estabelece para poder conviver com semelhantes. Porque moral significa regra de relacionamento e varia de pessoa para pessoa, de família para família, de lugar para lugar, de civilização para civilização. Eu posso até dizer de mundo para mundo. O resultado das experiências intelectuais e morais que o espírito realiza junto dá o sentido de volume de conhecimento. E em cada encarnação, o espírito realiza experiências junto às ciências exatas e junto às de relacionamento humano. Vai variando. E é essa soma que proporciona a evolução. Quando a gente diz aquele espírito é muito evoluído, o que quer significar? Que ele tem muito conhecimento intelectual, das ciências e também conhecimento moral, numa proporção, numa extensão sempre melhores. Pois bem, eu escolhi um tema para o estudo desta noite que tenho a certeza vai proporcionar novas reflexões de todos os companheiros que comparecem aqui na fraternidade às sextas-feiras. Eu e Alzira, minha namorada que ali está, nós gostamos muito de vir aqui, por dois motivos. O primeiro, que a gente reencontra companheiros encarnados, queridos já aos nossos corações. Nós já estamos deitando raízes aqui. E segundo, logo que a gente entra na porta principal, nós somos recepcionados pelos espíritos amigos que calorosamente também manifestam uma alegria pela nossa presença aqui.
Então isto, e aí quando entra nessa sala, é isso que a gente sempre tem, além da arte, da música, da mensagem, do conteúdo, tem esse ambiente fluídico sempre muito favorável. Então eu vou usar de uma expressão que eu uso, porque eu aprendo com os meus netos uma linguagem assim da mocidade, da modernidade, não é? Esta é a nossa praia. O centro espírita é a nossa praia. E quando a gente está no centro espírita, a gente está numa praia boa, uma convivência gostosa, apreciável. Sempre a gente volta para casa melhor do que chegou. Vocês já notaram isso? E é por isso que o Herculano Pires diz, exatamente por esse fato é que o centro espírita é procurado. Hoje milhares e milhares de pessoas buscam os centros espíritas no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas existem no Brasil quase 16 mil centros espíritas. Eu falei quanto? Agora imagine a quantidade de gente que vai para os centros espíritas buscar esses momentos tão agradáveis que nem nós estamos. Vamos iniciar o estudo da noite com esta pergunta. Mediunidade. O tema é mediunidade e obsessão. Segundo Chico, todos nós, da humanidade, de uma maneira ou de outra, recebemos de presente esta enfermidade para progredir. Então vamos ver como é que nós podemos explicar isso. O que é mediunidade? Interessante que ele não obedece. Vai aqui. Posso iniciar dizendo que mediunidade é a faculdade que todos os seres humanos possuem. Todos os seres humanos possuem. Alguns mais e outros menos. Kardec escreveu no Livro dos Médiuns, lá pelo item 150 até o 160, ele vai escrever assim, mais ou menos médio. Da forma como está escrito ali, as pessoas que não prestam atenção, dá a impressão que é mais ou menos, mas não é mais ou menos assim, é na intensidade. Ou ele é menos, ou ele é mais, do ponto de vista da intensidade. Mas é uma faculdade, assim como a inteligência. Nós só usamos a inteligência para aprender. Então, esta faculdade, que Allan Kardec chamou de mediunidade, foi ele que criou a palavra, é para dar ao homem uma condição de se relacionar. Por isso que o Herculano diz que a mediunidade pertence à área da comunicação, ou das comunicações, como queiram. É uma faculdade que todos os seres humanos possuem. Nasceu, é médium. Quando a gente leva o presentinho para uma criança que nasceu, a gente pode dizer, estou levando um presentinho para um médium que acaba de nascer. Que poderá ser mais ou menos. Eu vou falar diferente, que poderá usar mais ou menos a faculdade que lhe é concedida. E médium? Nós estamos agora nesse momento de conceituação. Médium é aquele que possui a mediunidade. Toda palavra que termina em ade ou dade é qualidade de. Mediunidade, qualidade de médium, daquele que é médium. E médium é aquele que possui a faculdade. Na verdade, do ponto de vista funcional, nós vamos entender um dia que nós não deveríamos dizer assim, possui a faculdade, mas melhor será dizer que usa, que utiliza desse recurso de comunicação. E que serve de intermediário aos espíritos. A palavra espírito significa homens fora do corpo material. Porque os espíritos são pessoas. Fora do corpo material. Pensamentos, gostos, temperamentos, atitudes, comportamento, tudo isto de acordo com o que vinha fazendo quando estava encarnado. Guardem, por favor, no pensamento esta palavra aqui, intermediário, porque Allan Kardec vai no Livro dos Médiuns fazer uma explicação didática muito importante. Existem aqueles que são médiuns generalizados e existem aqueles que são médiuns ostensivos. Os médiuns generalizados recebem a influência dos espíritos, mas não são intermediários deles. Isso nós vamos também falar um pouquinho hoje.
quando Allan Kardec examinou o assunto da mediunidade, porque Allan Kardec foi um pesquisador mas muito interessante, ele não partiu da teoria para a prática. Primeiro, ele observou, e depois experimentou, e depois levantou uma hipótese, e depois fez um enunciado. Então, exatamente como se processa nas ciências e também no campo das filosofias. Então, ele primeiro observou o fato, depois tirou ilações e aí escreveu a teoria. É uma doutrina bastante interessante de a gente apreciar sob esse ponto de vista. Por quê? Porque Allan Kardec percebeu que as comunicações que ele pôde constatar lá, junto da sociedade parisiense, por volta de 1856, aqueles fenômenos que as pessoas não sabiam que eram, nem quem produzia, ele pôde verificar que eram feitos, realizados por inteligências fora do mundo material. Ele já sabia que eram inteligências. O nome espíritos vem depois. Mas através de pessoas que ele pôde constatar nessa ligação e chamar de médiuns. Então ele parte do fato em si, do efeito, para remontar as causas. E como professor, ele, como todo professor faz, ele classificou, sistematizou, que era para melhor entender e melhor explicar. Porque só explica bem quem entende bem. Vocês concordam com isso ou não? Esse assunto ligado com o espiritismo, ele é muito importante. Porque a pessoa precisa conhecer, precisa entender para poder exteriorizar o conhecimento a respeito desse assunto. É um assunto que entra na área da ciência, inclusive. Então ele fez uma classificação segundo os efeitos. Ele estava observando e através dos efeitos ele pôde verificar quais eram as causas. Então ele verificou efeito inteligente, segundo os quais os espíritos, através desses seus intermediários, que ele chamou de médios, que é uma palavra latina, médium, vem do latim, significa meio. A palavra mídia que nós usamos, termina em A a palavra, então ela é plural. No latim, terminou em A, é plural. Mídia significa o conjunto de recursos para a informação, para a comunicação. Quando a gente ouve falar, olha, a mídia deu isso, o que quer dizer? Todos os veículos de informação social formam a mídia. Kardec sabia disso, então ele proporcionou uma oportunidade de denominar, de ajustar, e fez um ajustamento muito oportuno da palavra médium para aqueles que intermediavam os espíritos. E ele pôde notar, então, que dentro do quadro de fenômenos inteligentes, nós podemos relacionar a psicofonia, psicofonia, quer dizer, a fala, o espírito se liga ao pensamento do médium e através do reservatório simbólico das palavras do médium exterioriza o seu pensamento. Numa comunicação mediúnica, por exemplo, eu não sei se todos têm essa oportunidade de conviver com os espíritos, eu faço isso há mais de 50 anos, mas eu já vou adiantar uma coisa para aqueles que vão ingressar nessa área. É uma área muito importante, deliciosa da gente investigar e de conviver. 75% da comunicação é do espírito comunicante. 25% vai do médium, porque ele é usado em termos de recurso, inclusive do reservatório que ele tem cultural. A psicografia, o espírito escreve pelo mesmo processo, por isso chama fenômeno inteligente, se liga intelectualmente ao médium, o espírito projeta o pensamento ao médium, e o médium, então, sob o influxo, sob a imposição quase que do espírito, fluidicamente, ele exterioriza através da grafia. Por isso chama-se psicografia. O Chico Xavier é considerado o maior médium psicógrafo do mundo. Tamanha a produção que ele pôde realizar durante toda a sua trajetória espírita. A vidência, o médium vê espíritos. O médium vê, na verdade ele não vê o espírito, ele vê o corpo fluídico do espírito, que se chama perispírito.
Mas isso fica para um outro dia, eu gostaria de falar sobre o perispírito aqui. E a audiência, ele ouve, ele tem a nítida impressão de que ele está ouvindo a voz do espírito. O espírito não fala, vocês sabem disso, porque o espírito, depois de desencarnado, ele não tem o aparelho fonador. Ele não tem esse complexo que nós temos e não tem a reverberação do ar, não é assim que funciona. Ele conversa através do pensamento. Só que é muito forte, é tão nítido, que o espírito, então, ele projeta no pensamento do médium, da mesma forma como ele fazia quando estava encarnado, e o médium, então, tem a nítida impressão que está ouvindo a voz do espírito. Se duas pessoas, nem vou dizer médiums, se duas pessoas ouvirem por esse mesmo caminho, uma voz falando, então não será audiência, não é mediunidade de audiente. Porque duas pessoas ouvindo uma voz, aí é um fenômeno de efeito físico. O fenômeno tem que ser mudado aqui, não vai se chamar mais inteligente. Mas o espírito pode produzir uma voz e todos de um ambiente ouvirem? Pode sim. Na segunda parte eu vou tentar mostrar como é que faz isso. Até aqui está tudo bem? Está agradando? Eu não estou cantando, mas eu acho que dá para nós. É porque o nosso Vansando é aquela voz bonita, aquelas mensagens que ele apresenta, não é? Mas aqui vamos então aguardar ele melhorar para ele cantar aqui para nós. E também os fenômenos chamados fenômenos de ordem física. Ruídos, pancadas, barulhos, movimentos de objetos, transportes de objetos de um lugar fechado para um outro lugar fechado. Esse fenômeno de ordem física. Tangibilidade, isto é, o espírito se apresenta e ele fica tangível e visível. No popular, na linguagem popular dos espíritas dos dias de hoje, chama-se fenômeno de materialização. E não está errado falar, porque de alguma forma ele materializa-se. Mas do ponto de vista didático, o fenômeno é de tangibilidade e de visibilidade. A gente vê o espírito e pode pegá-lo. Eu não sei se todos já tiveram essa oportunidade. Um dia a gente poderia fazer uma sessão de materialização, aí todos poderiam ver um espírito, 2, 3. Vocês nunca viram um espírito? Mas olha quanto espírito tem aqui na sala. Bom, é bom, eu sei que nem todos falaram o que gostariam, porque eu sei que tem pessoas que têm medo de ver espíritos. Não é isso? Então, o quadro seguinte da mediunidade, segundo os seus efeitos, de ordem física, são esses que estão arrolados aqui, apresentados na nossa tela. Kardec observou isso, irmãos. Ele verificou. Só mesmo depois da observação, aí ele então fez novas experimentações para chegar a conclusões e aí criar a teoria. Esse livro que eu dei o título, O Livro dos Médiuns, é uma obra muito importante de estudo. É a mais importante obra que trata de mediunidade. Só para mostrar a importância dessa obra, eu quero dizer que na década de 70, a Academia de Ciências de Moscou introduziu este livro na cadeira de estudos da parapsicologia, exatamente para conhecer a teoria espírita sobre dois tipos de fenômenos. Aqueles que são produzidos pelos espíritos e aqueles que são produzidos pelo próprio agente encarnado. Porque o homem tem uma capacitação psíquica de tal forma forte que pode produzir fenômenos também que os espíritos realizam. Por isso que o padre Quevedo costuma dizer que aquilo que nós pensamos que são os espíritos que realizam é o homem através da sua força psíquica. Ele não está equivocado porque ele está trabalhando com uma área dessa possibilidade. Só que ele despreza que os espíritos desencarnados fazem isso também. Espíritos são seres que possuem inteligência, vontade e pensamento. Aliás, não é bom falar que possuem, usam da inteligência, da vontade e do pensamento. Os espíritos desencarnados. E nós também. Só que quando estamos encarnados, nós chamamos pessoas, do ponto de vista jurídico. Os espíritos
se encontram num estado chamado erraticidade, que os espíritas, no linguajar comum, fala plano espiritual, mas plano do ponto de vista da geometria, você já sabe o que é o que não tem depressão. Depressão não é o estado emocional, é aquela depressão quando o carro passa numa rua que tem depressão. Então, quando ela é horizontalmente perfeita, então está num plano. Está no plano. Então, o mais certo é dizer que o espírito fora do corpo está em estado de erraticidade. Notem que eu não disse está na erraticidade, porque se eu falar assim, eu já estou indicando que ele está num determinado lugar. Ele está num estado que ele fica logo que sai do corpo definitivamente, aguardando uma próxima encarnação. Então, isso talvez seja importante dizer, porque nós precisamos saber que quando desencarna alguém, desencarnou, esse estado de erraticidade é o que proporciona o espírito a fazer novas reflexões sobre a vida. E varia de semana, de mês, de ano. Tem espíritos que demoram muito tempo para depois retornar a um novo corpo para fazer novas experiências. Eu, para dizer a verdade, já estou fazendo o meu projeto da próxima encarnação. Eu quero nascer em São Paulo, estou procurando uma família rica, porque eu não quero passar o sufoco que eu passei nesta encarnação. Então eu quero ter... Posso pensar assim ou não? Posso aspirar? Devo fazer isso. Se vai acontecer, por hora eu não sei. Mas se eu quero, eu quero. Tá bem? Então, erraticidade é o estado que o espírito fica logo depois de deixar definitivamente o corpo material, aguardando uma nova encarnação. Uma senhora outro dia falou para mim, o senhor sabe, eu descobri que esta é a última encarnação minha. Eu não preciso encarnar mais. É claro que eu não falei em voz alta, mas no fundo, no meu pensamento, eu dizia, mas a senhora é muito pretensiosa. No nosso estágio, nós retomamos muitas vezes, porque nós precisamos dessa experiência fantástica neste planeta, posso falar no superlativo? Maravilhoso. Um planeta que nos proporciona tudo para realmente realizarmos experiências as mais diferentes, as mais notáveis, mesmo aquelas que nós não consideramos tão boas, mas das quais ainda assim a gente extrai novos conhecimentos. Quanta coisa a gente aprende. Os espíritos habitam o universo inteiro. É por isso que a tese espírita, a partir inclusive de um grande livro escrito por Camille Flammarion, Pluralidade dos Mundos, esse livro ele escreveu com 19 anos de idade, ele era médium de Allan Kardec. Ele escreveu esse livro, ele era astrônomo, era adido do diretor do Observatório de Astronomia de Paris. Ele escreveu esse livro com 19 anos de idade, Pluralidade dos Mundos Habitados, para apresentar uma tese, segundo a própria ciência astronômica da época, a possibilidade da vida em outros planetas. E o Espiritismo vem enfrentar essa questão, porque nesse tempo a religião católica não admitia nenhuma vida fora da matéria. O Papa Paulo, que desencarnou, como é o nome dele? João Paulo II. Ele foi de uma coragem fantástica. Ele compôs uma comissão no Vaticano para estudar esse assunto ligado com a vida em outros planetas. É bem verdade que o processo está na gaveta, nunca saiu, mas pelo menos ele teve essa coragem de compor uma comissão do Vaticano para estudar essa matéria. Os espíritos pertencentes à humanidade da Terra participam da vida dos encarnados. Dá para entender bem, didaticamente, o que está ali? O que significa? Significa que nós convivemos com os espíritos. Vocês estão lembrados da última palestra que eu realizei aqui nesta casa, nesta sala? E eu disse que, segundo um trabalho sério de uma associação norte-americana que já está na internet, e é um trabalho sério,
de pesquisa, de enquete. Segundo os cientistas, o homem tem mais de 60 mil pensamentos diários. O Espiritismo diz que nós nos ligamos aos espíritos através dos nossos pensamentos. Se nós pensamos, a cada pensamento é uma onda eletromagnética, portanto entra numa corrente de sintonia e evidentemente conectam a essa corrente, a essa sintonia, todos aqueles que têm como ponto comum aquele mesmo pensamento. Olha que coisa sensacional. Vocês não acharam? Eu pensei que vocês falaram, oh! Mais de 60 mil pensamentos diários. Então nós estamos numa rede de comunicação através do nosso pensamento. A opção é nossa. Pensamento bom. Conecta com quem? Com espíritos? Bom, aliás, não são só os espíritos. Quando a gente emite uma onda de bom pensamento, faz uma conexão também com as pessoas que estão emitindo aquele mesmo pensamento, aquele mesmo tipo de pensamento. E o contrário também é verdadeiro. Um mau pensamento faz ligações com espíritos que pensam da mesma forma. A opção é nossa. 24 horas por dia. Quantas horas a gente passa acordado? Uma média? 16 horas. Tá bom, Reinaldo. 16 horas acordados, em estado de vigília, participando das peripécias do mundo. Eu ando na rua observando, eu olho assim o semblante das pessoas, tem aquelas que mostram uma despreocupação. Vivem com tranquilidade, com serenidade, não parece? Mas tem aquelas pessoas que mostram uma preocupação excessiva. O que será de mim amanhã? Estou sem dinheiro, sem emprego, sem comida, sem roupa. Preciso comprar, preciso comprar. Não é assim o pensamento das pessoas? A gente lê na fisionomia o que as pessoas estão pensando. Ao fazer isto, nós já podemos examinar quais são os seus companheiros espirituais. Kardec disse a seguinte frase, está lá na Revista Espírita. Dize-me quais são os teus pensamentos, dir-te-ei quais são as tuas companhias espirituais. Eu já falei disso aqui, quando fiz a palestra sobre como se livrar dos espíritos perturbadores. Então, os espíritos pertencentes à humanidade da Terra participam da vida dos encarnados. Então eu peço a vocês que num minuto, menos disso, alguns segundos, não precisa fechar os olhos, mas trabalhem com o pensamento. Lembre-se de todos os nossos parentes, familiares, amigos com os quais nós convivemos nesta encarnação e já desencarnaram. Estão fazendo isso? Mãe, pai, tio, estão fazendo ou não? Todos eles estão aqui conosco. Mas será que é assim que funciona? É assim que funciona. Essa é a nossa rede, devido a um só fator, que obedece a uma lei rigorosamente natural, a uma lei chamada reencarnação. Isso é muito importante dizer nesta noite de estudos a respeito desse tema. Os espíritos pertencentes à humanidade da Terra, eu já falei isso. Então, vamos para o outro. Agora vamos tratar de um assunto delicioso. Um assunto importantíssimo, que eu considero de capital importância para nós avançarmos. Vamos falar de obsessão. Querem falar sobre esse assunto? Vamos estudar. Primeiro, mediunidade. Alguns toques de vida. Agora, obsessão. Vocês sabem que a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria examinam esse estudo, esse tema, obsessão. Para a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia, a obsessão é uma enfermidade. Na psicanálise e na psiquiatria, por exemplo, o assunto dos transtornos compulsivos obsessivos, que todos nós temos de alguma forma, mais ou menos. TOC, já ouviram falar? Transtorno compulsivo obsessivo. Imagine uma pessoa que gosta das coisas muito certinhas, arrumadinhas e briga com quem deixa desarrumado. Já conhece alguém assim? Não. Eu vou torcer para que vocês conheçam. Essa pessoa
que gosta das coisas muito certinhas, muito arrumadinhas, sofre do toque. Eu vou dar alguns casos que nós conhecemos, eu e Alzira. Um casal jovem, por sinal. A moça ela é perfeccionista. Você sabe o que é isso? Uma pessoa que gosta das coisas perfeitas. Então ela disse logo depois que eles casaram, olha, eu quero que você saiba, a sua toalha no banheiro é sempre azul ou verde. A minha é a cor-de-rosa ou amarela. Não use a minha toalha. E tem que estender a toalha no banheiro, daquele jeitinho, e juntando as duas pontas aqui. Não pode deixar. O rapaz não gostava nada disso. Trocava de toalha, usava a toalha dela. Ela brigava diariamente por causa disso. Outra coisa que ela tinha, ela colocava uma toalha de renda na salinha do apartamento, naquela mesa redonda, e ele, então, muito desastrado, passava, desarrumava a toalha, deixava ela fora do lugar, ela brigava diariamente porque ela queria que a toalha estivesse esticadinha do jeitinho que ele tinha colocado. E eles se separaram. Sabem por quê? Porque com essa forma perfeccionista, ela não queria que ele apertasse a pasta de dente no meio, ela queria que ele começasse da pontinha assim no meio. Vocês conhecem ou não pessoas assim? Para a psicanálise, a psiquiatria e a psicologia é uma enfermidade que deve ser tratada. Não faça isso. Pensamentos obsessivos são ideias, são imagens ou impulsos que surgem repetidamente na consciência de forma estereotipada. Olha, repetidamente. Por isso que o André Luiz, nosso irmão, escritor, escreveu vários romances, escreveu um livro para poder tratar dessa matéria, para, de maneira judiciosa, nas narrativas romanceadas, colocar tipos característicos que pudesse apresentar com clareza esta situação. Então ele vai falar de ideias fixas, clichês no pensamento. Isto são indicativos desta enfermidade. Agora eu quero que vocês... Como é que fala o que volta para trás do gravador? Replay. Voltem. E lembrem-se do que eu falei agora há pouco, de que eu considero esta enfermidade muito interessante, muito boa, muito oportuna, porque ela nos ajuda a entender a vida. Prestem atenção. Um desses cientistas que eu considero um dos melhores que nós temos no Brasil, Valentim Gentil, apresentou esta frase em um desses tratados que seguem para nortear os que vão permear por esse trabalho junto à psicanálise e à psiquiatria. Pânico, fobias e obsessões é o título do trabalho dele. Para o espiritismo, obsessão é uma enfermidade de origem espiritual. Então Kardec, lá nesse livrinho que eu já citei aqui, qual foi o livro de Kardec? Uma pessoa só disse. Eu falei duas vezes. Livro dos médiuns. Porque o primeiro foi dos espíritos. Agora, livro dos médiuns. Kardec vai dizer que a obsessão é uma interinfluência que é produzida por espíritos sob o império da imperfeição moral. É assim que ele coloca no livro dos médiuns. No capítulo 23, que é um tratado sobre a obsessão. Muitos psicólogos, psicanalistas, espíritas, extraem desse capítulo farto material para o conhecimento e a forma de tratar as pessoas.
Para a doutrina espírita, é uma enfermidade de origem espiritual, com o fator predisponente da moral. Sempre pensando nisso. É uma influência recíproca entre espíritos moralmente inferiores. O nosso planeta chama-se Terra, deveria chamar-se Água. O Guilherme Arantes está fazendo uma força grande para mudar o nome do planeta. Pois bem, o nosso planeta chamado Terra, ele é palco das experiências que espíritos inferiores realizam, porque ele é um planeta destinado às provações e também às expiações do espírito. Ainda toco nesse assunto, se for possível hoje. Então, a influência recíproca entre espíritos moralmente inferiores, dessa influência nasce esta enfermidade chamada obsessão. Quando a gente diz assim, aquela pessoa está sofrendo de obsessão, o que nós queremos significar, em nome do Espiritismo, que é uma pessoa que está enferma devido ao seu relacionamento com espíritos inferiores, moralmente. Mas se ele está se relacionando com espíritos moralmente inferiores, é porque também ele pertence ao quadro dos espíritos inferiores do ponto de vista moral. Obsediada ou obsedada, como queira, faz a mesma coisa. É toda pessoa que sofre da doença chamada obsessão. Não há mal nenhum dizer obsediado e nem obsedado, porque isso significa que a pessoa está, durante o transcurso que ela própria escolheu, sofrendo dessa enfermidade. Toda pessoa que passa pela obsessão é médium ostensivo, mesmo que seja somente durante o tempo em que dura a enfermidade. Por que isso? Porque só existe a recíproca entre o encarnado e o desencarnado, ou encarnado com encarnado, ou desencarnado com desencarnado, se houver possibilidade de comunicação. No caso do encarnado para o desencarnado, podemos dizer que é um médium ostensivo. E há casos bastante interessantes. Eu vou falar como é que Kardec colocou na classificação. Nem todo médium sofre de obsessão. Mas toda pessoa que sofre de obsessão é médium. Está bem, está claro isso? Não? Por favor, não esqueçam isso, porque isso é uma coisa importante na nossa vida. Saber indicar, saber designar, saber classificar, isso para ajudar as pessoas é importante. Se nós não conseguimos colaborar para que uma pessoa possa sanear o mal quando ele existe. Como a pessoa que sofre da obsessão se liga aos espíritos? Vamos agora imaginar o espírito desencarnado obsediando um encarnado. Vocês viram que a flechinha seguiu em direção ao encarnado. Mas, na contrapartida, existe a reciprocidade. Aí os dois ficam intimamente ligados pelo processo. É um processo. Assim. Ligados mesmo. De tal forma que o agente criador da obsessão, se encontrar receptividade, ele pode sugerir o comando da vida da pessoa. O doutor Inácio Ferreira dizia, ele já é desencarnado, maior autoridade psiquiátrica espírita do mundo, Sanatório de Uberaba, ele dizia que mais de 70% dos crimes são cometidos sob a influência obsessiva. Doutor Inácio Ferreira. Olha como que fica. A aproximação é tanta que, fluidicamente, perispiritualmente, se permanecem intimamente ligados, um com o outro. É por isso que o centro espírita é procurado, porque as clínicas, as igrejas, fazem um tipo de trabalho que não alcança aquilo que o centro espírita faz, que é poder conversar com os agentes desencarnados.
E faz isso de tal forma a poder orientá-lo. O indivíduo precisa ser despertado, ele precisa reconhecer o equívoco, o erro, o desvio e precisa tomar uma nova direção. Espírito e médium ligam-se através do pensamento. Os dois perispíritos, notem que eu falei que eu gostaria de falar sobre perispírito numa outra oportunidade, porque é uma aula muito boa do curso Fundamentos, que eu quero trazer aqui. Se entrelaçam. Kardec diz, ele fala assim, é como se o desencarnado fluidicamente lançasse um manto, um cobertor para envolver o encarnado. Olha a expressão que ele usa, para tentar dar uma força muito grande no processo da comunicação, a fim de que a gente imagine como é que é esta ação. Também eu ouço de vez em quando, olha, você quer saber? Eu não sofro de obsessão nenhuma. A pessoa que diz isso já está. Já está. Porque, conforme eu disse no início, todos os habitantes deste planeta, de uma forma ou de outra, se encontram ligados por laços obsessivos. Eu falei hoje a respeito de um exemplo só. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que eu peço a vocês que leiam, que é muito importante, Kardec faz a classificação da obsessão segundo as suas modalidades, gêneros, não é graus, modalidades. A simples, a fascinação e a subjugação. A modalidade simples são pensamentos intermitentes. O que são pensamentos intermitentes? Nós sabemos qual é a linha do nosso pensamento, mas notem que de vez em quando existem oscilações. Estávamos pensando algo e, sem motivo real e aparente, a gente muda o pensamento, altera o pensamento. Eu conheço muitos casos, mas muitos. Eu vou contar um só. Alguém que sai de casa no domingo, sai de casa, ficou a semana toda pensando, chegar domingo, eu vou pegar o ônibus e vou visitar aquele meu amigo que há muito tempo eu não vejo. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Chegou o dia, se prepara, sai de casa, no meio do caminho, ele começa a ter o pensamento, sabe de uma coisa? Eu não vou não. Ah, já fiquei tanto tempo sem visitá-lo, mas fica mais um tempo, não vai acontecer nada. Ah, hoje é dia de jogo do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, vou voltar para casa, vou tirar a roupa e vou esperar o jogo. Notem, qual era o propósito dele? Ir fazer a visita. Mas essa mudança, assim, mostra pensamentos que são infiltrados. Isso para contar, só isso. Não vou falar centenas de casos que existem no nosso dia a dia, no dia a dia. Então é preciso tomar muito cuidado com os chamados pensamentos intermitentes. Está lá nesse capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Também Kardec diz que tem a modalidade de fascinação. A modalidade de fascinação, ela é produzir uma ilusão fixada. A mãe chega para a filha e diz assim, minha filha querida, a filha já está com 17 anos de idade, começou a namorar. Agora começa antes, né? Agora que eu fiquei sabendo que com 10 anos já tem namoro, compromisso, coisa disso. Né? Tá bem. Eu estava fazendo uma palestra no Centro Espírita. Não vou contar esse caso aqui, não. Não vai ficar bem. Vai passar na internet e não é bom. A mãe chega para a filha, filha, querida, você escolheu este rapaz para namorar? Você não vê que ele é um delinquente? Um viciado? E a filha fala, mamãe, a senhora não está vendo nenhuma qualidade dele, mas não tem nada disso. A senhora que pôs coisa na cabeça. Mas como, filha? Todo mundo fala dele, se sabe coisas dele. Não, mãe, ele é uma pessoa maravilhosa. Fascinação. Pessoa fascinada. E a gente fica fascinado por pessoas, por coisas, por ideias. Uma pessoa, eu faço essa experiência sempre. Eu procuro
pessoas que torcem para o Corinthians, e chego e digo assim, você viu como é que o Palmeiras jogou bem ontem? A falar isso é ofender a pessoa. Ela está tão fascinada pelo ícone do seu clube, essa ideia, que ela não aceita que o outro possa fazer alguma coisa melhor. Eu tenho procurado interpretar as letras de músicas de algumas tribos de jovens, não vou citar nenhuma para não incorrer na falta de ética, mas as letras nihilistas, derrotistas, pessimistas, que projetam a ideia de que não compensa viver, de que a vida não vale nada, aquelas ideias de destruição. Mas fascinados por essas ideias, porque isso é um trabalho, conforme disse o André, de repetição, de fixação. Vai repetindo, 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 até a pessoa assimilar, incorporar, e aí ela passa a vivenciar. No futebol é a mesma coisa, é assim que a gente passa a ser fanático, e a pessoa pensa que fala isso com orgulho. Eu sou um torcedor fanático. Ela não pensa, nem sabe que ela está falando uma coisa muito ruim para ela, um péssimo indicativo, porque mostra que ela está sob um processo de fascinação. É assim que certas correntes filosóficas, sociais, políticas comandam o psiquismo das coletividades. Quem fez isso de uma maneira nefasta e nefanda foi Adolf Hitler, que usou todos os recursos da fascinação para produzir uma ilusão coletiva. E essa coletividade passou a admiti-lo como o seu líder máximo. E a subjugação, que é um processo de mudanças do comportamento. Então, falar como Kardec apresenta lá. Simples, entrelaçamento de pensamentos sutis, quase que imperceptíveis. A modalidade de fascinação é uma ilusão produzida porque chega a embaraçar o raciocínio. E na subjugação, Kardec usa uma expressão fortíssima, mas a gente estudando examina e chega à conclusão por quê? Trava o raciocínio e dirige praticamente sob o aconselhamento, a ideia, a sugestão forte para que o indivíduo produza até atos contra a sua própria vontade, que no geral não faria. E ele coloca lá no livro dos médiuns, e vocês devem ter visto, a história de um homem de classe média, de posição social, que sem nenhuma razão real e aparente, uma tarde se ajoelhou numa calçada de Paris e pediu uma moça que ele nunca conhecia em casamento. Aí fizeram o diagnóstico da situação daquele homem, Kardec chegou à conclusão de que ele estava sob o processo da subjugação. Quais são as causas, isto é, as origens da obsessão? Toda modalidade de obsessão possui um motivo muito particular. Hoje não vai dar para entrar em muitos detalhes, mas creio que o que nós vamos colocar seja suficiente para ilustrar e motivar os companheiros para o estudo deste tema. O que predispõe à obsessão é o único fator, é o aspecto moral. Eu vou contar um caso que eu acompanhei até 1975. Ele ocorreu no final de 50. Finalizando a década de 50 até 70. O rapaz enamorou-se, encantou-se com a moça, e deste encantamento nasceu um namoro muito bom, muito saudável. E é gostoso namorar, não é? Eu não estou sentindo firmeza hoje aqui não, viu? Da fase do namoro, eles assumiram um compromisso de noivado, porque o noivado é um compromisso da mesma forma como é e era. É melhor dizer assim, que era o namoro. Hoje não tem mais compromisso, mas antigamente namorar era um compromisso. E isso era formalizado através de uma solicitação, em que o homem, o moço, teria que chegar para a mãe e o pai e pedir licença para namorar. Era assim que funcionava. E hoje
Quando o pai e a mãe vê, eles já estão juntos. Então, ele formalizou o noivado, casaram-se, viviam muito bem. Ele montou uma pequena empresa, por sinal, uma área que você conhece, e o sócio, depois de um ano, passou a gostar da sua esposa. E começou a fazer um trabalho, posso usar o termo agora, obsessão? Me permite usar? Um trabalho obsessivo, e foi fazendo um trabalho de encantamento, 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 até que ela se envolveu com ele. Até aí o marido não sabia de nada. Um ano depois, o marido descobre esta situação. Eu sei que vocês estão pensando, ele era um homem muito bom e compreensivo, entendeu tudo certinho, não é isso que vocês estão pensando? É isso mesmo? Não. Aquele homem, ele se transtornou. E ele, daquele homem bom, ele passou para os dois a ser um homem mau, porque ele começou a lançar pensamentos de ódio, de sentimentos de vingança. E ele matou os dois. O que é que aconteceu depois da morte dos dois? Por favor, falem como é que vocês acham que terminou essa história. Ficaram num processo de obsessão tão grande, tão intenso, porque vejam o que Kardec colocou, é uma ação de inferioridade moral. E isso leva a sentimentos de ódio, de vingança, de inveja, de ciúme, que não são qualidades saudáveis. Quem tem sabe quanto é duro ter inveja. A inveja é uma enfermidade. E o ciúme também. Porque quem ama verdadeiramente não tem ciúme. Quem ama verdadeiramente confia, se integra e se entrega totalmente. O ciúme, ele é contrário ao amor. Porque o ciúme é um indicativo de sentimento de posse. É meu. Se alguém quiser, vai se haver comigo. É esse o pensamento. Então, toda obsessão tem sempre um motivo particular. E ficam ligados num processo de retroalimentação do pensamento. Está na hora? Tá. Simples, fascinação e subjugação. Só mostrar esta para terminar por hoje. Depois a gente continua no outro dia. É obsessão em 2 tempos. O processo obsessivo muito prolongado pode ocasionar enfermidades no corpo físico. Também palavras de Allan Kardec. Por quê? Porque a enfermidade que está, e por isso que se diz de origem espiritual, reflete no corpo chamado espiritual, que é o perispírito, e também atinge o corpo físico. As células do corpo físico ficam afetadas pelo desarranjo, desequilíbrio do espírito. Isso que eu falei aqui, eu coloquei nos 2 livrinhos. A Força Positivas do Homem, está lá embaixo, e do romance Sob o Olhar do Thames. Algumas pessoas eu já olhei aqui, vi que alguns companheiros já leram o livro, já tiveram em suas mãos. Nesses 2 livros eu apresento inclusive a tese espírita da enfermidade e também da recuperação, do saneamento. Então, muito obrigado pela atenção. Do mesmo jeito que eu comecei, eu desejo a todos paz e saúde. Muita saúde. Bom, Milton, mais uma vez a gente agradece a sua aula, né? E que a gente espera sempre que todos possam ter um grande proveito dos ensinamentos que você trouxe hoje. E aos nossos amigos da internet e da televisão, o nosso abraço e a gente espera a todos no nosso próximo encontro. Boa noite.